Oi, pessoal. Hoje a aula vai ser sobre forças intermoleculares. Bom, vamos ler, né? Forças intermoleculares. As forças que estão atuando entre as moléculas. Isso é importante? Porque o fato das substâncias terem um estado de agregação, a gente já está falando aqui, ó, de estados físicos da matéria, líquido, sólido, gasoso. Depende muito de como essas moléculas estão ligadas, estão grudadas. Então, se a gente sabe que uma molécula está bem grudada com a outra, tem pouca mobilidade, e essa molécula, então, ela tem uma força de interação entre as moléculas muito grande, ela está no estado sólido. Quando essa força começa a diminuir, né? As moléculas começam a ter uma maior mobilidade, as moléculas começam a interagir de uma maneira mais fraca, elas já estão passando para um outro estado da matéria, que é o estado líquido. E romper essas interações significa dar liberdade para essas moléculas e elas passarem para o estado gasoso. Então, a passagem de um estado físico para outro estado físico depende muito de como essas moléculas estão ligadas. Isso é bárbaro porque a gente sai então de um conceito físico e começa a entender que essas forças dependem do arranjo químico da molécula. Vamos ver como é que é isso. Então a gente está olhando então que essas forças é que mantém as moléculas unidas. Então, se eu tenho uma determinada molécula, essa molécula se une com a outra molécula e essa interação está mantendo essas moléculas unidas. Então, a gente está olhando o que isso tem a ver com o estado físico das substâncias. Ó, vamos prestar atenção. Quando eu tenho substâncias no estado sólido, eu tenho uma força de interação muito grande. Quando essa força de interação começa a diminuir, eu já tenho uma substância no estado líquido. E quando ela se rompe, eu tenho uma força de interação nula, praticamente nula. Então, a gente pode falar de temperatura de ebulição, ó, a passagem do sólido, melhor, do líquido para o gasoso, como entendendo o quanto essas moléculas estão grudadas. Porque se eu tenho que romper, se essas moléculas estão muito grudadas, essa temperatura é muito alta, eu tenho que dar muita energia para essas moléculas se largarem, eu tenho que dar muita energia para romper essas interações. Então, substâncias que possuem forças intermoleculares mais intensas vão possuir um maior ponto de ebulição e um maior ponto de fusão. É como se eu tivesse aqui, ó, as colas que mantêm essas moléculas unidas, essas colas mais fortes. Então, eu preciso de maior energia, maior temperatura de ebulição, maior temperatura de fusão, para poder soltar essas colas. Bom, as forças intermoleculares são estabelecidas por diferenças de polaridade. Por isso que a gente estudou polaridade. Ah, a gente estudou geometria para estudar polaridade. A gente estudou polaridade para entender agora como elas se unem. Como é que elas vão se unir? Por diferença de carga. A parte positiva de uma determinada molécula vai grudar com a parte negativa da outra. Ó. A gente não viu que uma molécula polar, ela possui um dipolo, ela possui um polo positivo e um polo negativo? Então essas moléculas elas vão ficar grudadas. E essa diferença de carga que vai manter pra gente essa força intermolecular. Olha a diferença do termo intermolecular, ó, entre moléculas. Intramolecular é a ligação química, não tem nada a ver. Aqui é intermolecular, é entre as moléculas. Quem estudou isso foi um cara chamado Van der Waals. Então, muitos textos, muitos exercícios,
muitas indagações sobre analisar a temperatura de ebulição de uma substância com relação à temperatura de ebulição de outra substância, a gente vai olhar esse termo muitas vezes, forças de Van der Waals. Então, Van der Waals, ele admite tipos de forças, dependendo de como a molécula é. Então, vamos pensar. Se eu tenho moléculas polares, ele vai falar que essa força é um tipo de força de Van der Waals de polo, ou que ele chama de dipolo permanente. Por quê? O polo já existe. Eu estou falando de moléculas polares. Se eu tenho dipolo induzido, dipolo permanente com dipolo induzido, eu estou olhando uma molécula polar induzindo um polo numa molécula apolar. Perdão. Porque a diferença de carga da polar faz com que os elétrons da molécula apolar se afastem ou se aproximem. Então, o polo de uma molécula que não possuía polo, ela passa agora a possuir. E um outro tipo de força, que é bem fraquinha, que a gente vê como dispersões de London, que são as interações entre moléculas sem polos, né? Moléculas apolares. A gente vai ver isso agora, tá vendo? Então, vamos pensar no primeiro jeito de força de Van der Waals. Dipolo ou dipolo permanente. Vamos supor que a gente tenha uma molécula de ácido clorídrico. Como assim ácido clorídrico? Ácido clorídrico líquido. Eu preciso pensar em interações quando elas existem. Não posso falar em ácido clorídrico no estado gasoso, porque elas não existem. Então, ácido clorídrico no estado líquido, HCl. A gente viu isso aqui, os outros tópicos. H, o polo positivo. O Cl é mais eletronegativo, o polo é negativo. Então, como uma molécula de ácido clorídrico está grudada com outra de ácido clorídrico, ela, analisando ela separadamente, ela já possui o polo. O polo dela é permanente. Então, esse polo negativo vai interagir com o polo positivo da molécula vizinha, também de ácido clorídrico. Então, essas duas moléculas, o polo positivo e o polo negativo, vão estar montando aqui, uma força intermolecular. Aqui está falando ligação intermolecular, interação, força, ligação. O que a gente está vendo aqui? O jeito dessas duas moléculas interagirem. Então, vamos imaginar um recipiente com várias moléculas de ácido clorídrico. Então, elas estão meio que amarradas. Então, se elas estão no estado líquido, eu tenho essas moléculas interagindo uma com a outra. Bom, vamos entender o caso de um dipolo e um dipolo induzido, um dipolo permanente e um dipolo induzido. Um exemplo prático é entender como que o oxigênio gasoso está dissolvido na água. Mas tem oxigênio gasoso dissolvido na água? Tem. De que forma? Quando o oxigênio é adicionado à água, ou borbulhando, que nem quem tem aquário, né? Borbulhando ar dentro da água, introduzindo esse gás dentro da água. As moléculas de água, que são polares, elas vão chegar perto da molécula de oxigênio, de qualquer molécula apolar. E quando ela chega perto, se ela chegar perto com o polo positivo, ela vai atrair os elétrons da molécula que antigamente não possuía polo. Atraindo os elétrons, ela começa a possuir um polo negativo aqui. Então, o que acontece? Eu estou formando numa molécula que não tinha polo, um polo. Eu estou chamando isso de polo induzido. Induzido por quem? Induzido pela molécula polar. Então, o oxigênio, não tinha polo nenhum, se aproximou da água. A água a gente viu
que o polo negativo da água fica perto do oxigênio, induz no oxigênio, na molécula de oxigênio, um polo positivo. Aí sim, ó, polo positivo, polo negativo. Essa interação é fraquinha? É, porque ela só existe por causa dessa interação. Então, quando eu dou um pouquinho só de energia, isso aqui se rompe. Então, se a gente aquece a água do aquário, os peixes morrem. Porque rompe-se essa interação entre a molécula de oxigênio e a molécula da água. E o oxigênio sai daí. Ele passa a ser de novo apolar e sai da água. Aí o peixe morre sem oxigenação. Certo? Agora a força de Van der Waals, que a gente chama de interação, dispersão de London ou interação de London, que é quando as moléculas que não têm polo estão líquidas. Ai, como assim, Rosana? Ué, se eu tenho um cilindro de oxigênio, dentro do meu cilindro de oxigênio, o oxigênio lá dentro está líquido. Ah, se ele está líquido lá dentro é porque tem interação. Ah, mas o oxigênio não é apolar? Se ele não tem polo, como é que ele vai grudar com outro oxigênio? Então, aqui está um jeito da gente modular essa teoria. Como é que a gente vai pensar nisso? Qual é a explicação que London forneceu e enriqueceu o conceito de Van der Waals? A gente tem que pensar assim, ó. Quando que o oxigênio está dentro de um cilindro no estado líquido? Como é que ele foi introduzido ali? Ele foi introduzido com alta pressão. Ó. O que significa um gás com alta pressão? Eu diminui muito o volume daquele gás. Eu vou apertando aquelas moléculas de oxigênio. Quando eu aperto aquelas moléculas de oxigênio e eu abaixo a temperatura daquelas moléculas, a nuvem de elétron que está em volta daquela molécula, que está deixando aquela molécula apolar, ela começa a se movimentar cada vez mais devagar. E quando eu tenho um fluxo de partículas, de elétrons lento, essas partículas começam a causar congestionamento. É fácil a gente ver isso no pedágio. Então, o tráfego dos elétrons vai ficando cada vez mais lento. De repente, um monte de elétrons se concentra numa determinada região e cria um polo, que a gente fala que é um polo temporário. É um polo que não é para estar ali, mas devido às condições de pressão, temperatura, ele apareceu. Esse primeiro polo que aparece, ele induz o polo da molécula vizinha. E aí, esse efeito cascata, um induzindo o polo no outro, vai fazendo com que surjam entre moléculas apolares interações. E essas moléculas apolares começam a ficar no estado líquido, certo? Então, a gente já viu os 3 casos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O flúor. Flúor, F2, como molécula, tem uma temperatura de ebulição de 85,1 Kelvin. O cloro também é uma molécula apolar, igual o flúor. O cloro e o flúor estão na mesma família da tabela periódica, mas a temperatura de ebulição é maior. Por que será que eu tenho que dar mais energia para o cloro do que para o flúor? Ó o bromo, ó. O bromo tem uma temperatura de ebulição ainda maior. Por que será que eu tenho que dar mais energia para o bromo do que para o cloro, do que para o flúor? Porque eu estou vendo essas moléculas com um tamanho maior. Lembra do tamanho de cada átomo? A cada momento que eu passo para mais prótons dentro do meu núcleo, essa massa vai ficando maior. E quanto maior a massa, quanto mais pesado, maior a interação, maior a temperatura de ebulição. Certo? Então é o jeito da gente distinguir.
Olha que a gente tem uma molécula totalmente apolar. Só tem carbono ligado com carbono. Aqui não faz polo de jeito nenhum. Tem uma temperatura de ebulição de 36 graus Celsius. Ela é líquida e tem uma temperatura de ebulição de 36 graus Celsius. Quando eu pego essa mesma massa e começo a ajeitar o formato, a estrutura, a gente vai ver isso em química orgânica, eu vou perdendo a aderência, que a gente fala de empacotamento, eu vou conseguindo uma temperatura de ebulição cada vez menor. Agora, a interação, a força intermolecular mais intensa. Essa aqui que eu quero chegar com vocês hoje. Se a gente está olhando, então, a gente falou o quê? Quanto maior a massa, maior a temperatura, maior a temperatura de ebulição. Então, enxofre ligado com hidrogênio. É apolar. Ou melhor, é polar. É polar, tem uma temperatura de ebulição de um pouquinho menos que menos 50 graus. Vai aumentando a massa. O selênio. O selênio, então, aumenta a temperatura de ebulição. Até aqui tá tudo bem. O telúrio tem massa maior, aumenta a temperatura de ebulição. Só que, quando esse mesmo hidrogênio é ligado com a água, a temperatura de ebulição vai a 100 graus. Devia ser bem menor do que o enxofre, porque o oxigênio tem uma massa menor do que o enxofre. O que acontece com o oxigênio, com flúor e com o nitrogênio, que ligados com o H, levam a temperatura de ebulição a um patamar muito grande. Vamos prestar atenção nisso. O que acontece é que quando a gente tem o hidrogênio ligado com o flúor, com o oxigênio e com o nitrogênio, a gente está formando aqui ligações com os três caras com maior eletronegatividade. E essa interação, ela fica muito forte. A gente vai chamar, então, essa força de ligação de hidrogênio. Então, o que é ligação de hidrogênio? A gente esquece o critério de moléculas polares e massa e passa a entender hidrogênio com hidrogênio ligado com flúor, com oxigênio e com nitrogênio. Se isso aqui acontecer em alguma molécula, eu posso contar que essa interação é muito forte. Chega a ser tão forte que é tão difícil de quebrar, a temperatura de ebulição vai sair das previsões de massa e de moléculas polares e vai criar o que a gente chama de rede. Essa rede que eu estou vendo, o hidrogênio com o flúor, o hidrogênio com o oxigênio e o nitrogênio com o oxigênio, se isso acontecer, eu vou ter que pensar que isso vai gerar estruturas. Tenho aqui a amônia com a água, o etanol com a água. Esse tipo de estrutura vai formar para a gente essa ligação de hidrogênio muito mais intensa. Então, eu estou olhando aqui, agora a parte mais legal. Essa tensão superficial. A gente vê isso muito na água. Essa interação entre as moléculas de água, ela permite que a água crie uma espécie de película em cima, na superfície da água. Isso faz com que mosquitos andem em cima da água. Isso faz com que a gota de água tenha esse formato. Esse formato da gota de água é graças à interação. Se eu pego uma substância que tem a mesma interação que a água, eu posso prever esse formato de não espalhar. Então, quando chove em cima do vidro do carro, e faz tempo que não chove, o vidro está muito seco, essa água ela não escorre, ela fica em gotículas no carro. Ela não, na química a gente fala de uma superfície molhável.
Para a gente fazer com que essa água molhe o para-brisa do carro, a gente tem que pôr detergente, que é uma substância que vai romper essa interação, vai romper essa tensão superficial. Então, muitos experimentos a gente entende, agora a gente tem visto isso muito no YouTube, muito colocar o detergente na mão da criança e a água está ali com um monte de cinza ou com pimenta do reino, ou seja o que for, que as partículas não afundam porque ficam em cima da tensão superficial e o dedinho com o detergente vai lá, rela na água e vê aquelas partículas começarem a se dispersar, porque eu estou rompendo a tensão superficial com o detergente. Sem dúvida nenhuma, essa interação da água, que é o que mais é no nosso cotidiano, né? Que o que mais a gente pode observar, é uma interação muito importante. Faz com que a água ela consiga acender a caule de planta, faz com que superfícies sejam molháveis ou pouco molháveis. Essa interação entre o oxigênio e o hidrogênio faz com que a gente tenha as hélices, no DNA. Então é uma interação que, se rompida, né, ela vai, a capilaridade é uma prática estabelecida por essa interação. A gente pode discutir na nossa aula síncrona muitas aplicações dessas interações, tá? E aí a gente vai fazer os exercícios. Eu coloquei um resuminho aqui para vocês. Então, a gente tem um aumento da interação. Qual que é a interação mais fraca de todas? É quando eu tenho moléculas apolares, as forças de London. Eu posso ter a molécula apolar com uma molécula polar. Ela continua fraca, mas já é menos fraca do que todas as moléculas apolares. O oxigênio na água. Eu posso ter dipolo com dipolo, duas moléculas polares. Então, o que eu tenho? Álcool e cloroforme, né? Eu posso ter ligação de hidrogênio. Então, das moléculas, aqui, é o nosso patamar. Etanol com água, aonde a gente tem o hidrogênio com o flúor, com o oxigênio ou com o nitrogênio. Aqui a gente já tem íon, então a gente já pode pensar, não estou falando mais em molécula, mas se eu dissolver o sal de cozinha, NaCl, na água, eu tenho o polar, que é a água, e o sal de cozinha, que é iônico. Então eu vou chamar essa interação de íon dipolo. Ou eu tenho a interação que é mais forte de todas, por isso que é tão difícil derreter o sal, que eu tenho a interação íon, não é molécula, não, é um cristal, é um retículo cristalino. Então, eu vejo as temperaturas de ebulição crescendo de acordo com a intensidade dessas forças intermoleculares. Olha, aqui eu pus essa figura aqui porque mostra bem o que é essa tensão superficial. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima. Beijo!